Vamos falar hoje sobre as operações com conjuntos, mais precisamente a operação de união ou reunião, que representamos utilizando esse símbolo. Vamos imaginar o seguinte, vamos supor que sejam dados dois conjuntos. Então vou colocar aqui dados, dois conjuntos. Os conjuntos que foram dados, eu vou chamar um de A e outro de B. Se alguém perguntar para vocês quem é a união ou reunião entre A e B, o que você vai achar vai ser um terceiro conjunto formado pelos elementos que estão em A ou esses elementos estão em B. O que eu quero dizer com esse conectivo ou? Imagine o seguinte, eu coloco esse retângulo que aqui está, representa um conjunto de todas as possibilidades possíveis. É como se para esse nosso problema, para esse nosso exemplo, fosse o universo. E dentro desse nosso universo, eu vou destacar os dois conjuntos. Um vai ser o conjunto A, vamos colocar aqui, e do lado dele vamos colocar o outro conjunto que vai ser o conjunto B. Então nós temos aqui o conjunto A e nós temos o conjunto B. O que significa unir A com B? Significa dizer que eu vou pegar os elementos que estão em A. Então, quando eu falo, meninos, pegar os elementos que estão em A, eu posso pegar os elementos que estão somente em A e também posso pegar os elementos de A que estão em B. Então, quando eu falo pegar os elementos de A, eu estou falando de duas opções. Pegar os elementos que estão só em A e pegar os elementos de A que estão em B. Da mesma forma, quando eu falo pegar os elementos de B, eu falo pegar os elementos que estão só em B e também pegar os elementos que estão, meninos, em A e B ao mesmo tempo. Então, a ideia que eu quero passar para vocês é a seguinte. Toda vez que eu falar A união B, e eu me refiro que são os elementos que estão em A ou estão em B, esse conectivo ou, nesse momento, ele está representando exatamente três opções. Três opções, professor? Eu digo sim. E quais são, professor, as três opções? É a possibilidade dos elementos se encontrar apenas no conjunto A, dos elementos se encontrar apenas no conjunto B e dos elementos estarem simultaneamente em A e em B. Então, quando a gente fala o conectivo ou, às vezes as pessoas pensam que são duas opções, mas na realidade nós estamos nos referindo a três opções. Está somente em A, ou somente em B, ou em ambos, ok? Então, por exemplo, se eu colocasse aqui para vocês o seguinte exemplo. Vamos supor que eu coloque o conjunto A e o conjunto A seja constituído dos elementos 1, 2, 3 e 4. E coloco aqui do lado de A o conjunto B. O conjunto B que é constituído pelos elementos 3, 4, 5 e 6. Se alguém chegar para mim e perguntar, Auricélio, quem é A união B? A união B seria o conjunto formado pelos elementos que estão somente em A. Quem está somente em A, professor? O 1 e o 2. Com os elementos que estão somente em B, que é o 5 e 6. Mais os elementos que são comuns a A e a B, que no caso é o 3 e o 4. Ó, pode notar, o 3 e o 4 é comum os dois. Mas eu tenho que colocar também os elementos que estão apenas em B, que é 5 e 6. Então, quando eu fiz isso, eu constituí exatamente, meninos, o conjunto formado pelos elementos de A, união B. Quando a gente fala da união de conjuntos, é muito importante que vocês fiquem atentos a algumas propriedades associadas a essa operação de conjuntos, que é a união. Que propriedades são essas? Primeira dessas propriedades que eu gostaria que vocês percebessem é que unir A com B é a mesma coisa de unir B com A. Então, isso não faz a menor diferença, tá bom? Segunda propriedade. Vamos supor que o conjunto A esteja contido no conjunto B. Professor, o que você está querendo dizer que o conjunto A está contido no conjunto B? Pessoal, estou querendo dizer com isso o seguinte. Vamos supor que esse conjunto aqui seja o A, esse conjunto menor, e esse conjunto aqui maior seja o nosso conjunto B. Então aqui eu tenho um conjunto A
e aqui eu tenho um conjunto B. Perceba que o A está dentro de B. Perceba que todo elemento de A é elemento de B. Beleza. Eu vou e faço uma pergunta a vocês. Sabendo que o A está contido em B, se eu perguntasse a vocês nessas circunstâncias, quem é A união B? O que vocês iam me responder? Imagine, o A está dentro do B, eu vou unir A com B. Professor, se você vai unir A com B, é porque necessariamente você vai juntar os elementos que estão em A com os elementos que estão em B. Eu percebo, professor, que quando eu faço essa união entre esses conjuntos A e B, o resultado é o próprio conjunto B. Então quando o A estiver contido em B, quem é a união B? É o próprio conjunto B. Uma outra coisa interessante é se você pegar um conjunto qualquer e unir ele com um conjunto vazio. É como se você estivesse juntando os elementos de A com os elementos vazios, só que o vazio não tem nada. Ora, então se você juntar alguma coisa com nada, só pode dar essa alguma coisa, ou seja, o resultado disso vai ser o conjunto A. E a quarta propriedade, que eu quero deixar bem claro para vocês, é que vocês, por exemplo, uniu o conjunto A com o conjunto B. Ao resultado dessa união, você vai unir com o C. É a mesma coisa de você pegar o A e unir com o resultado da união entre B e C. Isso não muda absolutamente nada. Ou seja, a ordem com que essas uniões são feitas não interfere no resultado da operação de conjuntos. No próximo vídeo, vamos falar de uma outra operação de conjuntos que seria a interseção. Até mais!